Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. E eu sou o Lucas. E a gente está aqui para apresentar para vocês mais um Pode Nero! Pri, hoje a gente vai... Essa palminha sempre corta. A gente vai falar hoje de um assunto muito legal, que são as pessoas que fazem com que tudo aconteça e que a gente tenha a nossa bebida favorita prontinha na nossa casa, que é o Dia do Trabalhador. Exatamente. Né? Então ontem foi o Dia do Trabalhador. Digamos que essa é a semana de comemoração às pessoas que fazem tudo isso e fazem acontecer. Mas no mundo do vinho, a gente às vezes enxerga o produto na prateleira, na carta do restaurante, na nossa casa, Claro. E a gente não entende a quantidade de profissionais e segmentos e núcleos que fazem com que tudo isso aconteça. Então, como que a gente pode classificar esses núcleos, Pri, para as pessoas entenderem como que tudo isso acontece? Perfeito. Realmente, a gente está na Semana do Trabalhador e tem muito isso, né? A gente pega o produto pronto e às vezes a gente até sabe, né, o trabalho que tem por trás, mas não consegue dimensionar como isso funciona. Então, quando a gente trabalha em enologia e tudo mais, a gente costuma falar em 3 grandes núcleos do processo de elaboração. Então, a gente tem todo o núcleo da viticultura, a produção de campo, depois a gente vai ter toda a parte de industrialização na cantina, e depois que o produto está pronto, vem mais um núcleo muito importante, essa parte tanto administrativa, quanto comercial, quanto marketing, que eles trabalham juntos para fazer desde a criação de rótulo, contra-rótulo, produto, venda, comercialização, marketing, tudo que a gente enxerga realmente. Então, às vezes, as pessoas não conseguem dimensionar o tamanho de cada núcleo e quantas pessoas ele envolve. E a importância de cada um também, né? Muitas vezes a gente fala assim, até do profissional. O profissional enólogo. Ou um setor que pode ser mais bem visto pelo consumidor final. Por exemplo, a gente sabe que a base de tudo é a uva. Claro. A matéria-prima tem que ser muito boa para que seja uma reação em cadeia. Mas não adianta nada eu ter a melhor uva se eu não tenho um processo adequado dentro da vinícola para vinificar. Exato. E eu não tenho um rótulo bonito, eu não me comunico bem com o meu cliente, eu não tenho um serviço para entregar o melhor produto de uma maneira que seja adequada. Então, todos os profissionais são muito bem-vindos para que a gente consiga ter a melhor entrega. E é uma reação em cadeia, é uma grande orquestra, né? Então, é uma cadeia produtiva, na verdade. É uma cadeia produtiva. Mas, começando pelo começo, a gente poderia falar da parte da viticultura, Claro. Que é a base de tudo. A gente acabou de finalizar a nossa safra da uva, né? Então, foi uma safra muito especial, uma safra bem diferente. Toda safra tem um desafio e é um aprendizado também. Mas se a gente fala de viticultura, como que esse profissional se comporta? Quais são os profissionais envolvidos dentro da parte de viticultura? Quando a gente fala de viticultura, eu acho bem bacana a gente falar. Muitas vezes, né, a maior parte das vinícolas trabalham com vinhedos próprios. É um movimento que acontece mundialmente. Então, o enólogo, o engenheiro agrônomo, todo mundo que está ali vai ter que entender desde a parte de tu escolher a melhor posição solar do teu vinhedo, até o solo, tipo de porta-enxerto, densidade, depois você tem que fazer todo o manejo. Vale lembrar que a uva, ela é uma cultura, né, a videira, ela é uma cultura perene, então não é uma coisa que pode mudar todo ano, tu não pode estar dependendo de tendências de mercado, tu não pode esse ano produzir Cabernet, ano que vem produzir Merlot. O que tu plantar ali tu vai produzir por pelo menos 20 anos, então tem toda essa estrutura. E também quando a gente fala de Brasil, eu acho importante a gente falar que tem muito esse movimento das vinícolas, claro, a gente sempre fala daquele vinhedo específico que está lá naquele lugar super mágico, mas hoje uma boa parte, né, do Brasil, ele se mantém pela agricultura familiar. Então, quando a gente fala de Isso não só na viticultura, né? Não, exato. A gente tá falando do agronegócio de uma maneira geral. Isso, e principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Brasil, a gente tem muito esse movimento, né, de agricultura familiar. Então, quando a gente está consumindo um produto, não é só o vinhedo específico daquela família, daquela vinícola, perdão. Muitas vezes tu tá falando de uma rede de famílias que tu mantém junto. Então, tu vai ter uma sucessão familiar, tu vai ter uma quantidade sendo pequena, né, produzida. Aqui em Mento, normalmente a média é 20 hectares por família, então é uma quantidade menor e tu vai estar ali mantendo todo esse fluxo. Normalmente são pessoas que dependem do teu trabalho. Exato. E a gente pode, então, imaginar assim, nós temos a vinícola que produz sua própria uva, sua própria matéria-prima, e grande parte também das vinícolas adquirem essa uva de outros fornecedores, né? Então, é uma mão que lava a outra. Claro. Então, muitas vezes o fornecedor precisa de um conhecimento mais técnico, de um suporte técnico. Muitas vinícolas têm o setor de viticultura, o agrônomo, o técnico agrícola, que dão esse subsídio
para que ele tenha uma melhor qualidade da uva, e obviamente, quanto melhor a uva tu tem, mais tu ganha, né? Exato. Então, tanto financeiro quanto em qualidade também. Claro, exato. Por exemplo, uma coisa que a gente aqui na Ponto Nero acaba ficando muito dependente, né? Dois gomes. Por exemplo, o nosso ícone, que é o Enjoy, a gente tem uma proposta um pouquinho diferente, né? Que o nosso ícone, ele é um produto mutável. Todo ano é um Enjoy, mas cada ano muda a uva. Então é fácil a gente perceber que não tem como a gente ter um vinhedo para produzir o nosso ícone. Exato. Porque cada ano é uma uva diferente. Então cada ano a gente não tem como plantar, por exemplo, o nosso último produto foi o Alvarinho, um vinhedo de Alvarinho para utilizar uma vez no produto. Tu precisa dessas parcerias que vão entender. É um trabalho de construção desse relacionamento, porque tu sabe, eu conheço um produtor que tem uma uva de grande qualidade. Exato. E aí tu falou, né, a maioria dos produtores de uva da Serra Gaúcha tem mais ou menos 20 hectares. Quantos profissionais, mais ou menos, para cuidar desses 20 hectares num ano? Normalmente, quando a gente fala de viticultura, a gente trabalha com a questão anual, que é o trabalho do ano, e a safra. Safra é a safra, né? Não existe padrão. Normalmente, nesses 20 hectares, uma família ali de 3, 4 pessoas dão conta. Consegue dar conta. E aí, na safra, sempre vem mão de obra extra, né? Então, a gente precisa ali de umas 15, 20 pessoas. Porque tu vai ter 2, no máximo 3 meses para colher toda a tua produção. Exato. Né? E da safra é muito isso, da questão do imediatismo. Tu tem que aproveitar a oportunidade. Então, se a uva chegou no grau de maturação perfeito, ou se amanhã tá ameaçando chover, então tu tem que estar muito atento. Então, a safra da uva é um momento muito tenso dentro de todas as vinícolas, porque a gente precisa estar 100% envolvido ao que o campo, que a natureza vai nos fornecer e aptos a desenvolver esse trabalho. Agora a gente sai da viticultura. Melhor uva possível a gente já tem? Já temos a nossa matéria-prima, né? Uma parte do projeto foi concluída. A gente vem para dentro da vinícola, onde a gente está agora. Exatamente. Dentro da vinícola, muitas pessoas têm a imagem assim, do profissional enólogo. Aquela pessoa que é mais um alquimista, que entende muito de química, de bioquímica, microbiologia, mas também existem várias outras pessoas que trabalham dentro de uma vinícola. Quais são os principais profissionais que aqui a gente pode talvez citar dentro do processo de elaboração? Desde o recebimento da uva até a rotulagem. Que é importante. Vale lembrar, a gente acabou de falar que a viticultura tem essa produção imensa na safra, então é fácil a gente também associar safra de uva, tudo que a gente vai ter desse trabalho dobrado no campo vai ter dentro da cantina. Então, normalmente, a safra da uva na cantina também é a mesma loucura do campo. Lembrando que cantina, falamos lá nos primeiros episódios do Pod Nero. Vinícola. É um jeitinho carinhoso que a gente chama aqui no sul as vinícolas. Isso, a vinícola. Então, a gente ali nesse período da safra também precisa de muita ajuda sempre, porque é um recebimento que não para, né? A gente normalmente não consegue parar, porque é aquela questão, o produtor tem aquela uva para entregar e tu precisa receber. E tu tem 2 meses ali para conseguir toda a matéria-prima do teu ano inteiro. E o mais curioso, né? Na safra da uva, muitas vinícolas trabalham com equipes em diferentes turnos. Isso. Porque uma vinícola maior, tanto uma maior quanto uma menor tem menos pessoas envolvidas, mas o trabalho acaba sendo o mesmo, né? Então tu trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, com equipes diferentes, né? Mas a vinícola, ela tá vivendo aquilo. A safra da uva é um momento de muito trabalho, mas é um momento que tudo acontece. Exato. Então só quem passou por uma safra, no mínimo na vida, vai entender realmente a dinâmica, né, a euforia que é receber uva, processar e ter esse trabalho logístico dentro dos tanques também, né? E a gente sempre fala, né, safra é safra. Chegou a safra da uva, pediu qualquer coisa, é safra. E sabe um profissional que muitas vezes as pessoas não veem, mas ele é fundamental para que a gente tenha um vinho de qualidade? A pessoa que está dentro do laboratório. Sim. Enologia é muita química, né? Então a gente sempre pensa ali no enólogo, corte e tudo mais, mas a gente tem toda uma estrutura. Desde cantineiro, que é o pessoal que vai realmente colocar a mão na massa, vai muitas vezes seguir as instruções. Uva, né? Isso, vai seguir essas instruções do enólogo, porque é um enólogo muitas vezes para uma grande produção. Não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A questão do laboratório é onde a gente vai ter todas as análises, a gente vai ter aquilo muitas vezes em tempo real, porque tu tem que tomar decisões muito rápidas, às vezes. Que temperatura tá fermentando, como que a levedura, o fungo tá se desenvolvendo, se não tem nenhum processo que tá saindo fora do padrão, então se a concentração de acidez, açúcar, álcool, tá tudo dentro do padrão. Então, até o laboratório é um setor que trabalha todo ano, mas na safra tem uma intensidade de trabalho muito maior. E o cantineiro, que tu falou, é o responsável por fazer o movimento interno dos vinhos dentro dos tanques,
fazer higiene dentro da vinícola, que é tão importante quanto a qualidade da uva. A gente precisa cuidar, por isso que a gente usa tanto os tanques de aço inoxidável, porque higiene é muito importante. Então, esse processo muitas vezes envolve outros profissionais. E aí, terminamos o nosso vinho, terminamos a safra, temos o nosso processo de vinificação. Eu só queria fazer um adendo, né? Agora eu tô olhando. Agora, só pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando. Agora são 12h25 e a gente tá com a linha de produção de engarrafamento. Por quê? Quando começa, não para. Então, por exemplo, a gente não tá mais no período de safra, mas a cantina tem muito isso. A gente tem, às vezes, que engarrafar um tanque inteiro. Tu começa e tu para quando o tanque termina. Então, tu vai trocando a equipe ali pra conseguir fazer revezamento, mas normalmente as coisas não param. Então, o setup da máquina começou, terminou. Você não tem como deixar um tanque ali pela metade, daqui um pouco eu volto. Não, começou, termina. Tem muito isso na enologia. E Pri, eu não sei se tu sente isso é um sentimento que eu tenho, que as pessoas enxergam o mundo do vinho como algo muito encantador. E, obviamente, né? Mas a gente tem que entender que também é uma indústria, claro, né? E que a gente precisa ter tecnologia, a gente precisa ter um processo muito bem alinhado. E a gente não pode confundir a tradição do mundo do vinho com algo antiquado. Isso. Então, tecnologia hoje é o melhor amigo do vinho. Se tu vê os grandes vinhos do mundo hoje, as marcas mais famosas, mais premiadas, os vinhos mais caros, são vinícolas que têm uma tecnologia de ponta, perfeita. Então, a gente tem que encarar esse processo e o maquinário e a tecnologia que é benéfico para o mundo do vinho também, como a gente usufrui no nosso dia a dia. O chuveiro elétrico, o avião que a gente usa para viajar, o telefone que a gente usa para se conectar com o mundo. Dentro da vinícola, tecnologia também é muito importante. Claro, com certeza. A gente tem que entender que a tecnologia, ela evolui, né? E assim como a população aumenta, os consumidores aumentam, tu não tem como continuar produzindo 10 vezes mais com a tecnologia que tu tinha no E olha que legal, a gente está falando dos profissionais, dos trabalhadores que se envolvem no processo. Então, aqui a gente citou de profissionais que estão ligados diretamente. Mas e os profissionais de TI, os engenheiros que estão desenvolvendo as máquinas, todos eles, as pessoas da logística que vão entregar o maquinário aqui. Olha quantos profissionais são envolvidos para que a gente consiga ter o produto pronto, finalizado. Exatamente. E aí depois também a gente tem ali o produto dentro dessa questão realmente do marketing. É criar rótulo, porque muitas vezes o marketing também vai fazer esse movimento. Não adianta a gente ter a melhor uva, a gente ter o melhor processo, ter o melhor produto, para não ter um consumidor que goste dele. A gente tem que saber o que produzir. Vamos falar uma realidade pra galera? Vamos. Muitas pessoas entendem assim, ó, vamos desenvolver um vinho. Aí que de repente chegou a uva, elaborou um grande vinho, tu tá com o produto na garrafa. E aí sim a gente vai pensar o que vai fazer com o produto. Geralmente é o contrário, tá, pessoal? Então a gente pensa no produto que quer, antes da viticultura, muitas vezes. Por isso que a gente sempre está presente em feira, em evento, viajando bastante para entender o que o mercado está fazendo, o que o consumidor está querendo. E a gente começa a entender, faz parte da nossa filosofia como produtor? É viável para a nossa região? A gente pode produzir tecnicamente? Aí a gente passa essa demanda. Então, hoje eu e a Pri, a gente é enólogo de formação, mas a gente trabalha dentro do núcleo de marketing. Então, a gente desenvolve esses produtos, desenvolve a estratégia e manda, ó, galera da enologia, podemos entregar isso? Sim. Todo mundo comprou a causa? Sim. Aí sim, vem a uva, vem o processo, vem a elaboração do vinho, e aí ao longo do tempo a gente também vai desenvolvendo, né, os setores principalmente de criação. Então, aqui nos bastidores vocês não estão vendo, mas tem uma equipe de comunicação que está atrás pensando, cara, como que eu vou fazer com que as pessoas entendam o produto que eu quero comercializar? Como que eu vou fazer com que as pessoas se encantem pelo rótulo? Que história eu vou contar que seja verdadeira e que realmente ela dê suporte para diferenciar o meu produto? Então isso é algo bem complexo, mas é muito gostoso de fazer. É muito. Acho que deu para as pessoas terem uma noção ali que realmente é um mundo que tem atrás do vinho. Não é só um enólogo solitário na cantina fazendo aquilo no método ancestral. Então, acho que vale muito a pena a gente deixar nosso agradecimento a todos os nossos colegas, com todo mundo que trabalha, desde o pessoal que está lá no campo, até o pessoal que está em vendas, batendo ali, vendendo, levando nosso produto para o consumidor. Quem está dentro de uma expedição, organizando o produto para chegar dentro da casa do consumidor. Quem está fazendo, às vezes, um processo logístico realmente de contato com a transportadora. É muito importante a gente perceber que é um grande ciclo, é uma reação em cadeia e nenhum núcleo é mais importante do que o outro. Se um deles está fora, afeta tudo. Então, aqui a gente deixa os parabéns para todos os profissionais, obviamente os nossos queridos colegas, sim, né? Mas de uma maneira geral,
todos os profissionais que estão se sentindo acolhidos, né, nesse mundo fantástico que a gente vive e que obviamente encanta muitas pessoas, né, Pri? Exatamente. Deixar no oferecimento, então, não só quem trabalha diretamente produzindo, administrativo, cantina, viticultura, mas todos os profissionais que estão do mundo do vinho, né, também sommeliers, outras pessoas que também trabalham diretamente com isso. E também os nossos consumidores. Sem vocês não teriam profissionais. Até porque os consumidores provavelmente trabalham para conseguir comprar o produto. Exatamente. Então, todo mundo acaba tendo sua força de trabalho. E o trabalho dignifica o homem, dizem, né? Exatamente. Então, bora brindar? Saúde. A vocês. E a nós também. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Até a galera. próxima. Tchau, tchau.